Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo então. O vídeo de hoje vamos tratar da execução dos alimentos, ou seja, da cobrança da pensão alimentícia, sobre o rito, sobre a forma, como eu disse no vídeo anterior, sobre o caminho da penhora, tá? Então, como eu tinha explicado para vocês, existem aí duas formas, basicamente, da gente cobrar quando o pai ele não paga a pensão alimentícia. Uma é pedindo a prisão desse papai, que é a forma que eu expliquei no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, tá? Tá aqui. Dá uma olhadinha aí que vocês vão localizar. Então, 3 últimos meses, não paga 3 últimos meses, pede para prender. Ah, no exemplo que eu dei no vídeo anterior, são 12 meses. Doutora, cobrei os 3 últimos meses, sobre pena de prisão. O infeliz pagou, saiu da cadeia. Só que ele ainda me deve 9 meses. Perdi? Perdeu não. Processo de cobrança de alimentos sobre o rito de penhora, tá? Esse que eu vou explicar para vocês agora. Pegou esses 9 meses, o advogado vai montar um processo. Gente, muita calma nessa hora, tá? Esse processo sobre o rito de penhora é um processo bem complicado, tá? Por que complicado? Porque assim, vocês já ouviram aquele papo do ganha mas não leva? Já escutaram? Então é mais ou menos isso. Como o próprio nome diz, processo de cobrança de alimentos pela penhora. Então vai ter que penhorar, gente. Vai ter que achar alguma coisa desse infeliz para penhorar. Então por que a gente, infelizmente, a gente usa, né, esse jargão aí do ganha mas não leva? Porque assim, o pai ele tem que pagar a pensão pro filho, é direito do filho. A partir do momento que você tem aí uma decisão judicial que condenou esse pai a fazer um pagamento do valor XYZ, você tem essa notinha fiscal, essa cobrança, né? Você pode chegar lá e cobrar. Só que o que acontece? Os 3 últimos meses ele vai preso, bacana, então vai ser uma punição para ele. Ou ele paga ou ele vai ser preso. Só que os outros meses a justiça entende que não dá para prender porque essa mãe, ela deixou rolar, né? Então, essa dívida alimentar de 1 ano, ele não pode ser considerada dívida de prisão. Então, você tem que entrar com esse processo de penhora. Então, você tem que buscar o recebimento por intermédio da penhora. Só que para penhorar, ele tem que ter alguma coisa para ser penhorada. E a gente sabe que alguns papais, eu não vou entrar no detalhe, porque eu não vou dar ideia para ninguém aqui nesse vídeo, né, gente? Então, não vou explicar para vocês aí, mas as mamães que estão me escutando, elas sabem, né, que alguns papais, eles já estão meio que vacinados aí nessa área de pensão, né? Então, eles são sacanas. Então, o que acontece? A advogada, o advogado, ele entra com a ação pedindo a penhora, não localiza nada desse infeliz para penhorar. Então, a gente precisa achar um bem para o juiz pegar, penhorar, para que a criança consiga receber deste bem, dessa penhora, os alimentos. Só que muitas vezes, esse infeliz, ele não tem nada no nome dele. Então, ele não tem um gato para puxar pelo rabo, né? Então, ele não tem um carro, ele não tem dinheiro na conta bancária, ele não tem casa, ele não tem nada. E aí, gente, o juiz, ele reconheceu a essa mãe, né, que essa criança tem direito a esses alimentos que foram devidos durante esses 9 meses, nesse exemplo que eu tô dando para vocês. Pode ser mais, né, já vi situações em que o pai ficou aí 8 anos e essa mãe, ela entrou com a penhora por estes 8 anos. Só que aconteceu isso, infelizmente, não ser localizado nada do pai. E aí, é o que eu disse para vocês. A mãe ganhou, ela tem esse direito, obviamente. A mãe não, a criança, né? O direito da pensão alimentícia é do filho. Só que não se consegue o recebimento, porque não tem o que penhorar. Então, é um processo exaustivo, porque é feito muitas estratégias jurídicas aí para tentar localizar algum bem, para penhorar. Então, ele é um processo exaustivo e muitas vezes ele é um processo que não tem efetividade, porque não é encontrado nada para se, desculpa, gente, para se penhorar, tá certo? Então, assim, tenham atenção, né? É uma dica que eu dou para você, mãezinha, que tá me ouvindo aqui hoje, não deixe esse papai ficar devendo muito tempo.
sabe? Não deixa. Porque se você deixar ficar devendo muito tempo, mais de 3 meses, por exemplo, até 3 meses, bacana, entra pedindo a prisão. Agora, se você deixar esse papai dever essa pensão por mais de 3 meses, nesse exemplo que eu te dei, 1 ano, esses últimos 9 meses vai ter que ser outro processo. Então, assim, além de você ter que pagar duplamente o advogado, porque é um processo para mandar prender dos últimos 3 meses e outro processo independente, é o que eu falei para vocês do caminho. Então, um processo, prender, um caminho. Outro processo, penhora, outro caminho. Então, vão ter que pagar 2 vezesinhas aí pro advogado, tá? Então, assim, além de ser custoso para vocês, e cá entre nós, é uma encheção de saco danada, né? Porque advogado pede documento, advogado monta processo, advogado, enfim, o cliente trabalha junto com o advogado. Quem é meu cliente sabe, né? Eu brinco até com eles, porque eles trabalham junto comigo, eu dependo deles. Então, assim, não é fácil, né? Eu sei que não é para mim, muito menos para vocês. Então, o que vocês puderem fazer para agilizar isso para vocês, até financeiramente falando, né? Porque o advogado vai cobrar 2 vezes, são 2 processos, e muitas vezes o advogado vai cobrar de você desse processo de penhora, porque ele vai trabalhar, obviamente, né? Ele vai formar o processo. É um processo que tem que fazer planilhas de cálculo, né? É um processo que tem que localizar bens, não é um processo fácil para o advogado, é um processo extremamente trabalhoso. Ou seja, ainda que você não receba a pensão do pai, esse advogado vai lhe cobrar para fazer esse processo. Então, ainda que esse processo não tenha efetividade, você vai ter que pagar. Então, por todos esses motivos que eu já disse para vocês aqui nesse vídeo, não deixa, gente, não deixa acumular a pensão alimentícia. Por quê? Porque se tiver que entrar com esse processo sobre pena de penhora para receber o restante que não seja os 3 últimos meses, você vai ter que pagar o advogado. Algumas vezes você não vai conseguir receber porque a criatura não tem nada para ser penhorado. E aí, poxa vida, vai ser complicado para todos, né? Então, o que eu oriento meus clientes? O pai tá devendo 3 meses, às vezes a gente sabe, né, que o cliente ele não tem condições para pagar o advogado quando o pai tá devendo 1, 2 meses. Às vezes ele deixa acumular 3 meses mesmo, porque aí ele consegue, né, para ele é mais viável para pagar o advogado. Então, assim, não deixe passar de 3 meses. Então, faz 3 meses que o pai não paga, já entra, deixa acumular esses 3 meses, então, se para você é melhor, economicamente falando, né, na sua estratégia, mas não deixa passar mais que isso, porque aí, gente, aí vai ser complicado se esse pai, ele é sorrateiro, se ele já tá vacinado, ele sabe fazer as coisinhas erradas aí para se esquivar, né, e aí não vai achar nada para penhorar, aí pronto, né, vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para o advogado, muitas vezes o profissional nem quer pegar o processo porque ele sabe, né, enfim, vai ser ruim para todos. Então, faça isso. O pai não deve. Outra coisa, gente, falei até no vídeo anterior, vou falar nesse também, para quem não viu o anterior. Quando você entra pedindo a prisão do camarada, tem um efeito educativo, gente, muito grande. Por quê? Porque ele vê com seriedade e respeito essa mãe, né? Ele vê que se ele não pagar, essa mãe vai mandar prender. E aí ele começa a levar a sério a pensão alimentícia. Então ele começa a se virar para pagar a pensão alimentícia. Porque aí a gente tem alguns papais que podem dizer assim: ah, mas eu tô desempregado, não tenho como pagar. Gente, está desempregado, filho? Mas você come. Você come, né? Tomar banho, né? Então, pois é, seu filho também precisa. Então é mais ou menos assim, gente. Então, entrem com essa ação de cobrança. Entrem, óbvio, eu sempre falo uma coisa para vocês. Bom senso, tá, gente? Bom senso. Às vezes a criatura tá doente, sofreu um acidente de moto, ficou 1 mês quebrado lá no hospital, né? Vamos ter bom senso, vamos conversar primeiro, vamos entender o que tá acontecendo, vamos dar um prazo pro cidadão, né? Então, eu acho assim, que todos nós, a gente tem que fazer pelos outros o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Então, vamos analisar essa situação um pouquinho. É o pai do teu filho, é infeliz que tu escolheu para ser pai do teu filho, né? Infelizmente. Muitas vezes, infelizmente mesmo, mas vamos tentar levar em consideração todos os fatores. E visto isso, que realmente o camarada tá de sacanagem, o que a grande maioria faz, né? Entra com ação logo, imediatamente, gente. Não deixa passar de 3 meses não, porque senão você vai perder, como eu te expliquei, vão ser 2 ações, entendeu? Então, é isso, gente. Essa é a ação de penhora. Se não localizar nada do pai, infelizmente, não tem como a mãe receber, porque a própria ação, o próprio nome da ação diz, ação de execução, ação de cobrança de alimentos, né? Do modo penhora,
Então, só vai receber se for penhorado alguma coisa. Só vai ser penhorado alguma coisa se tiver alguma coisa, obviamente, no nome do infeliz. Se não tiver, não tem penhora. Se não tem penhora, não tem recebimento. Beleza? Compreendido, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, me mandem, tá bom? Nem sempre eu consigo responder, obviamente. O que eu conseguir, eu vou respondendo vocês, tá bom? Me chamem aqui e mandem o videozinho pras amigas. Encaminhem para elas, tá bom, pessoal? Curta o canal, se inscrevam aí para vocês receberem notificações sempre que tiver um videozinho novo. Às vezes o assunto não é importante para você hoje, mas pode ser amanhã, né? Porque todos nós, uma hora ou outra, nos casamos. Poderemos ter filhos ou não, mas a gente pode ser solidário também. Às vezes a gente escuta, né, uma situação de uma amiga, a gente pode orientar, mandar um vídeo aqui, né, da advogada que vos fala, para auxiliar, né? Então, pode ser feito dessa forma também, tá bom, pessoal? Ajudem aí, curtindo o canal, se inscrevendo, encaminhando. Qualquer dúvida, vão colocando aí nos comentários. Como eu disse, a vida é corrida, nem sempre consigo responder, mas, se possível, quando possível, responderei para vocês, tá bom? E aí, mais adiante, faremos outros vídeos de temas polêmicos e que instruam vocês, né? Obviamente, porque a gente sabe que não tem muitas informações, né? E às vezes se tem informação, é uma informação assim muito rebuscada que a gente diz, né? Então eu tento fazer uma informação assim de uma forma mais informal e mais clara para você mãezinha ou para você papai também, que tem muitos pais solos aí que criam seus filhos de forma digna e exemplar também, tá, mamães? Então a gente não pode generalizar nada, tá bom? Então o vídeo é para todos vocês, pais ou pai ou mãe, mas você que precisa aí de uma orientação, tá bom? Beijo, gente! Até o próximo vídeo.